palavra do Senhor diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria de sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da tua terra, que é da terra de Israel. E o rei da Síria respondeu: vai, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: então logo esta carta chegar a você, saiba que eu enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para que eu possa curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez diante da tua presença, Pai. Nós queremos, ó Pai, te louvar por tudo que o Senhor tem feito nessa casa, nesses dias. O Senhor continua falando aos nossos corações, ó Pai, nessa manhã. Não aquilo talvez, Senhor, que nós viemos aqui para ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para tratar conosco. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Obrigado, Jesus, por todas as coisas que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nós e através de nós. Em nome de Jesus, amém. Sabe, queridos, esse tema da nossa conferência Enraizados foi algo que o Senhor falou muito forte no meu coração. Nós temos entendido nesses dias que o que foi plantado em Deus não pode ser arrancado por homens. E a raiz é aquilo que ninguém vê, mas que sustenta todas as coisas. Às vezes nós olhamos uma árvorezinha pequena, talvez sem folhas, talvez sem frutos. Daí quando você vai lá para tentar arrancar aquela árvore, a raiz dela é muito maior do que aquele pequeno pedaço que já nasceu. Porque as raízes delas crescem para baixo, para fortalecer aquilo que precisa ser sustentado. Então nós queremos que nesse um ano as nossas raízes cresceram muito para baixo, para que a tempestade possa vir e nós venhamos permanecer de pé. Que nós venhamos permanecer fiéis àquele que nos chamou, que nos pediu para fazer algo, e que nós venhamos cumprir acima de todas as coisas com muita obediência aquilo que o Senhor quer de nós nesses dias. Mas se você for parar para pensar, querido, tudo na nossa vida depende de uma raiz saudável. Tudo nas nossas vidas depende de o quanto nós estamos enraizados em Deus. Porque quando nós lemos essa história da Bíblia, a Bíblia fala que uma menina que foi levada cativa para a casa de Naamã para servir a sua esposa, ela disse: quem dera se o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Essa menina, ela não queria estar lá.
Ela foi levada para lá à força. Essa menina tinha familiares, essa menina tinha uma história. Essa menina talvez tinha tudo para poder viver uma vida muito melhor do que ela viveu. E é tão incrível saber que mudaram o lugar que ela morava, mudaram o povo em que ela estava acostumada a se relacionar, mas não conseguiram mudar aquilo que havia sido plantado dentro dela. Então o que vai determinar como é que nós vamos viver os próximos tempos, não é se eles vão ser melhores ou piores do que aqueles que nós estamos vivendo hoje, mas vai ser o que nós iremos fazer com aquilo que foi plantado dentro de nós. O que você tem feito com aquilo que o Senhor tem depositado dentro de você? Será que todos os dias você tem ido lá e tem colocado um pouquinho de água para regar isso? Porque no primeiro dia de conferência, na noite, de um dia para o outro, de quinta para sexta, eu nunca vi tanta chuva aqui em Amparo, igual eu vi de quinta para sexta. Foi de quinta para sexta mesmo, né? Sexta para sábado. É um desses dias aí, está na Bíblia, como diz o pastor Ulisses. E eu falei, Senhor, o que é isso? Falei, que chuvarada é essa? E eu falei para a Rosane que o sentimento que eu tive era como se o Senhor estivesse regando as sementes que foram depositadas aqui nesse lugar. E por mais que a nossa preocupação às vezes nos leve a um passado, como já falei aqui várias vezes, dessa vez para mim a chuva foi completamente diferente. Parecia que o ladrão ia entrar dentro de casa, que a janela chacoalhava assim, ó. Era vento, era raio, era chuva, mas eu estava tranquilo, porque no meu espírito a sensação que eu tinha era que o Senhor estava regando aquilo que Ele plantou, que o Senhor estava fortalecendo aquilo que Ele plantou, que o Senhor de fato estava firmando as nossas raízes nele, para que quando a tempestade vier nós permanecermos fiéis àquele que nos chamou. Então talvez tem tempestades que até vêm para nos assustar, mas se você entender que isso é o Senhor trabalhando para que você fique fiel àquilo que Ele te chamou para fazer, você não vai ter medo. Você vai entender que isso é um trabalhar de Deus. Você vai entender que isso faz parte de um grande processo que nós precisamos viver. E nesses dias aqui de conferência nós recebemos algumas palavras. E a primeira palavra que nós recebemos foi resistência. A pastora Jéssica chegou para mim e para a Rosane e falou, a palavra que o Senhor me trouxe para vocês é resistência. E daí quando eu descobri, que engraçado falar isso, né? Eu descobri que eu ia ter que pregar na igreja que eu sou pastor. Mas quando eu descobri ontem que eu ia ter que pregar hoje, o Senhor falou para mim, Bruno, fala um pouco sobre cada coisa que foi falado nesses dias. E a resistência, queridos, é as raízes que suportam as tempestades. Se você parar para pensar, as árvores fracas, quando começa aquela ventania, por maior que ela seja, elas caem. Elas causam às vezes um desastre absurdo. Mas aquelas árvores que estão enraizadas no Senhor, elas permanecem. Quantas pessoas você já viu ao longo da tua trajetória, que quando você olhava para ela e falava, isso aí não aguenta a primeira pancada que levar. Pois ela aguentou a primeira pancada e ficou igual aquele João bobo que tinha, vai e volta, mas não caía. E daí quantas vezes você que se achava o fortão, o super-homem, a Mulher Maravilha, na primeira pancada que teve, você falou, para mim chega, eu não quero mais. Porque às vezes nós queremos olhar para as pessoas pelo lado de fora, e nem sempre aquilo que está do lado de fora é aquilo que está do lado de dentro. Talvez eu olhe para você e você pensa que tudo está maravilhoso, porque tu quer esconder os teus problemas, tu quer esconder as tuas inseguranças, e quando o problema de fato vem, tu não consegue resistir. Tem pessoas que olham para mim e pensam que eu sou um cara ruim, bravo. Tinha uma irmã aqui na igreja que ela não falava comigo porque eu tinha cara de bravo. Não, eu não falo com o pastor, eu falo com vocês falam para ele, devolve para mim a resposta e eu vivo a vida. Ah, por quê? Porque ele é bravo. Quem disse que eu sou bravo? Só às vezes, quando o pastor Jean falou aqui. Mas é um jeito que assim, queridos, por muito tempo, em Campinas nós somos pastores de homens. Então se eu ficasse andando assim para os homens, estavam tudo frouxo até hoje. Então eu tento às vezes dar uma risadinha, de verdade.
mas a cara feia é mais forte que eu. E a gente não consegue esconder. Se um dia você me vê assim, ó, é porque eu não estou bem mesmo. Eu não consigo esconder. E tem gente que está com a raiz completamente destruída, mas quer viver sorrindo pelo lado de fora. Isso é bom, isso é bom. Mas quando a prova chega, tu é o primeiro que desanima. Tu é o primeiro que desiste. Por quê? Porque tu tem medo de colocar as tuas fraquezas na mesa. Tu tem medo de expor para as pessoas as tuas necessidades. E aqui a Bíblia fala de um general. Um homem que na rua era conhecido como um homem forte, um homem valente. Um homem que todo mundo respeitava, um homem que todo mundo talvez tinha medo. Mas a Bíblia diz que dentro de casa ele era um homem leproso. Ele era um homem que sofria talvez com a sua família aquilo que ele não sofria lá fora. Talvez a rejeição dos filhos, a rejeição da mulher, mas na rua todo mundo queria estar perto dele. Todo mundo respeitava aquele homem por quem ele era, pelo cargo que ele exercia. Mas isso, queridos, não quer dizer nada. O que significa de fato é quem é você dentro da tua casa. Isso é o mais importante. Eu já falei aqui várias vezes, para mim estar aqui hoje pregando e pastoreando uma igreja, porque a minha esposa e os meus filhos me aprovaram para isso. Porque senão eu não estaria fazendo isso. Eu não seria doido de subir no altar para fazer qualquer coisa, se a minha casa não estivesse me aprovando. Porque a minha casa precisa ter a minha melhor versão, e não a rua ter a minha melhor versão. No caso de Naamã, a rua tinha a melhor versão dele. A casa dele tinha um cara que era leproso. Um homem completamente problemático. Só que daí na casa dele, teve uma menina com fundamentos. Na casa dele teve uma menina que a Bíblia não fala o nome dos pais dela em momento algum. Mas eu tenho certeza que todos os dias os pais dela inculcavam na mente dela a palavra do Senhor. Que todos os dias os pais dela chegavam para ela e falavam: existe um homem chamado Deus que criou todas essas coisas e ele pode sim mudar a tua história. Existe um homem que tudo aquilo que você pedir ao Senhor, Ele pode te dar. Existe um homem que, se você manter as suas raízes firmes nele, pode enfrentar o vento que for, você vai permanecer de pé. Então é isso que nós precisamos passar para os nossos filhos. Que existe um Deus acima de todas as coisas, que Ele é Deus dos piores momentos, mas que Ele também é Deus dos melhores momentos. Que Ele é Deus quando tudo está maravilhoso, mas Ele também é Deus quando tudo está perdido. E isso é que nós precisamos mostrar para os nossos filhos. E isso é que nós precisamos enraizar nos nossos filhos. Que existe um Deus acima de todas as coisas, que não volta atrás daquilo que Ele disse que Ele faria. Então os nossos filhos precisam ter intimidade com esse Deus. Já falei aqui várias vezes, o Davi e o Gabriel, eles não têm que ter intimidade com Deus do pai deles. Eles têm que ter intimidade com Deus deles. É o mesmo Deus. É o mesmo Pai, mas as experiências precisam ser deles. Eles têm que viver as experiências. E tem uma coisa que eu ensino muito aos meus filhos, é isso: ora. Tá gostoso, hein, Adão? Muito bom o café, obrigado. Eu falo para eles: ora, filho, porque tem coisa que o pai não pode fazer, mas que Deus pode fazer. Eu já falei aqui muitas vezes que o pastor de verdade lá em casa é Davi, não sou eu. O Davi me ensina muito, todos os dias o Davi me ensina em alguma coisa. Porque para mim, na idade do Davi, o melhor lugar que eu queria estar era no campo de São Paulino. Eu nem ia para o campo de São Paulino com 7 anos, mas era um campo onde só tinha maconheiro. E quando a polícia chegava, eu tinha que ser o primeiro a correr, porque eu era o crente da história. Mas o meu filho fala para mim que o melhor lugar que ele gosta de estar: pai, um dos meus lugares preferidos é a igreja. Eu não precisei forçar o meu filho a isso. Eu não precisei forçar o meu filho a aceitar ter um pai pastor. Eu não precisei forçar o meu filho a viver nada disso. Mas ele entendeu que tem coisas que ele vai pedir para mim, eu não vou poder dar. Mas que se ele chegar ao Senhor para pedir para ele, o Senhor vai dar. Porque nós temos um Deus de relacionamento. Nós temos um Deus que Ele é geracional, como nós temos muito aqui nessa casa. Deus, Ele é um Deus geracional. Sabe qual que é o maior problema? Um dia Ele bateu sim na porta do meu pai, e meu pai não quis abrir. Mas quando Ele veio bater na minha porta, eu falei: eu não posso perder essa oportunidade. E ontem de manhã nós tivemos aqui uma reunião de liderança com o pastor Ulisses. E quando acabou a reunião, a palavra foi muito boa, de verdade. Foi muito bom o tempo que nós tivemos com ele. Mas quando acabou a reunião, para quem não sabe, a moça que fala aqui no Mevan News aqui, que só a voz aparece aqui, ela é minha irmã. Quando acabou a reunião, ela veio me abraçar. E ela falou assim: obrigado por não ter desistido.
Obrigado por ter permanecido. Obrigado por ter enfrentado tudo e todos, porque por tua causa nós estamos aqui hoje. Só que se for olhar, eu também era o improvável. Se for olhar, eu era o cara que mais pensava em desistir. Eu era o cara que mais pensava que nada na minha vida ia dar certo. Eu era o cara que mais pensava que eu não poderia ter um dia melhor do que o outro. Por quê? Porque a minha história não era essa. Então nós precisamos, queridos, entender que nós somos espelho para os nossos filhos. Aquilo que os meus pais viveram, eu não quero viver. As escolhas que eles fizeram, eu não quero fazer. Eu decidi ser esposo de uma mulher só. Eu decidi amar os meus filhos acima de todas as coisas. Eu decidi ensinar para os meus filhos aquilo que eu não recebi. Fazer para os meus filhos aquilo que não fizeram por mim. Por quê? Porque um dia eu decidi entrar numa igreja e prestar atenção naquilo que foi falado, e aquelas palavras foram enraizadas dentro de mim e me fizeram permanecer até hoje. Eu não desisti porque eu sou o bonzinho, eu não desisti porque Deus um dia me chamou pelo nome e falou: eu tenho algo para fazer na tua vida. E como é difícil você permanecer por conta de uma palavra. Porque se fosse algo que alguém chegasse para você e falasse: ó Bruno, é isso aqui que eu vou fazer na tua vida, é algo que eu posso olhar todos os dias e falar: um dia eu vou viver isso aqui. Eu não tinha nada para poder olhar e falar: isso aqui vai acontecer. Eu tinha uma palavra: um dia eu vou fazer algo na tua vida. E por conta daquela palavra eu decidi não desistir. Por conta daquela palavra eu decidi permanecer. Mas como foi difícil. Como foi difícil eu acreditar que uma palavra valeria a pena, que uma palavra me levaria a viver o que nós vivemos hoje. Nós precisamos entender, queridos, que quem está enraizado em Deus não é definido pelo ambiente que vive, mas é definido pela fonte que o alimenta. E se você parar para pensar, quanto mais tempestades você enfrentar, mais elas vão revelar o tamanho da raiz que você tem. Quanto mais problemas você enfrentar, mais você vai poder olhar e falar: uau, como as minhas raízes estão firmes. Porque se fosse outra hora, eu tinha parado. Se fosse em outra época, eu tinha desistido. Se fosse em outro tempo, eu tinha abandonado tudo. Como as minhas raízes estão fixas em Ti. Nós precisamos, como pais, queridos, enraizar uma geração. Nós precisamos, como pais, fazer com que os nossos filhos venham ter o desejo de estar na casa do Senhor. Precisamos fazer com que os nossos filhos venham olhar para nós e falar: um dia eu quero ser igual a esse cara aqui, ó. O Davi quer ser igual eu, a única coisa que ele não quer ter é o meu cabelo. Mas o que você como pai tem plantado no coração dos teus filhos? Para pensar um pouquinho aí, o que você como pai tem plantado no coração dos teus filhos? Se hoje pegassem os teus filhos, levassem cativos para uma outra terra, para um outro lugar, como é que os teus filhos iriam se comportar lá? Será que eles iriam permanecer? Ou será que eles iriam se corromper? Eu escutei aqui, nos primeiros dias que nós estávamos aqui, que eu e a minha casa estávamos apostando no Egito, porque colocamos o nosso filho para estudar numa escola secular. Aquilo de verdade acabou comigo por dentro, porque o meu eu queria fazer justiça com as próprias mãos. Sabe o que eu ouvi? Uma pessoa chegar para mim, apertar a minha mão e falar assim: meus pêsames para você e para a tua casa, porque você escolheu colocar o teu filho nessa escola. Eu chego na escola do Davi, sabe como é que o povo me chama? Oi pastor, tudo bem? Eu nunca falei para ninguém que eu sou pastor na escola dele, mas ele deve falar. Encheram o saco dele, por desculpa da expressão, para ele poder ir para a festa junina, convite, tudo. Eu não precisei falar: Davi não vai. A Rosane não precisou falar: Davi não vai. Ele chegou em casa e falou assim: me deram esse convite aqui para ir para a festa junina. Eu até desenhei, era para desenhar, eu tinha que desenhar porque era a lição da escola. E daí eu peguei e abri o desenho.
Na frente estava o nome dele, Davi Mendonça. Quando eu abri o desenho, estava escrito o nome de um amigo dele em cima do bonequinho que ele fez. Daí eu falei, Davi, o que é isso aqui? Por que tu colocou o nome dele? Ele falou, pai, porque era para fazer um desenho na festa junina. E como eu não vou, eu coloquei ele, porque eu sei que ele vai. Eu coloquei o meu nome para entregar a lição. Mas aqui dentro não sou eu, aqui dentro é ele, porque eu não vou. Eu nunca precisei falar para o meu filho não ir. O que nós temos enraizado nos nossos filhos? O que nós temos firmado dentro dos nossos filhos? Aquilo que nós fazemos, os nossos filhos vão querer fazer amanhã também. Então cuidado com o que você faz quando ninguém está vendo. Cuidado com as tuas atitudes e decisões quando ninguém está te olhando. Porque no momento que ninguém está te olhando, tu esquece que dentro da tua casa tem alguém te observando. Às vezes eu estou em casa, falo, Rosane, você viu aquilo? Davi fala, o quê? Fala, não, filho, eu falei errado, desculpa, é outra coisa. Sabe o que é a maior loucura? É eu ter falado um dia em casa, aquele filho da mãe. O Davi falou, pai, não fala isso, porque isso é palavrão. Eu falei, mãe, é filho da mãe, eu sou um filho da mãe. Tu é um filho da mãe. Eu falei, pai, isso é feio, é palavrão. Então que bom que meu filho pensa que isso é um palavrão. Porque se para ele isso é um palavrão, ele nunca vai chegar no outro lugar. Ah, mas eu estou estressado, eu bati a unha encravada na ponta da mesa, eu posso xingar. Não pode xingar. Porque os teus filhos vão ver você fazendo isso. E depois eles vão querer fazer igual. Ah, é sábado à noite, não tem culto hoje, vou tomar uma cervejinha, só tem culto amanhã. Amanhã o teu filho vai pensar que no sábado à noite ele pode tomar uma cervejinha porque o culto é só domingo de manhã. Então esses pais dessa menina, eles inculcaram dentro dela uma mentalidade de que existia um profeta que poderia mudar a vida daquele homem. E aquela menina era uma maluca, porque eu talvez não teria coragem de chegar e falar, se ele conhecesse o profeta que tem lá, ele seria curado. Era uma terra estranha, ela era uma serva, ela talvez nem podia se comunicar com a sua senhora, mas quando ela viu aquilo que aquele homem enfrentava, ela chegou e falou assim, dá licença, desculpa aqui o incômodo, mas tem um profeta na minha terra que ele pode curar esse homem. Sabe o que é mais maluco de tudo isso? Aquele homem decidiu escutar aquela menina. Ele não tinha uma certeza, ele não tinha uma prova, vai lá e vai estar certo. Não tinha nada disso. Ele só escutou aquela menina e ele decidiu fazer o quê? Eu vou lá, porque o povo para ser curado faz qualquer coisa. Nós chegamos na igreja agora aqui de manhã, o irmão me procurou ali e falou, pastor, olha, fizeram aqui uma macumba aqui na esquina da igreja. Eu falei, não tem um problema com isso não. Falei, cadê a galinha que está aí? Por que jogaram fora? Que eu ia botar na panela e comer de tarde. Porque se eles pensam que eles vão fazer algum mal para a gente, eles podem colocar aqui na porta, ali em cima, onde eles quiserem. Eu permaneço na palavra que ele me disse que praga alguma chegaria à minha tenda. Agora se eu olhar e falar, misericórdia, eu não vou chegar perto daquilo ali, meu filho vai ter medo de macumba pro resto da vida. Quando eu era da Assembleia de Deus, olha, foi bastante tempo da Assembleia, amo a Assembleia de Deus. Mas tinha um corinho que o povo cantava nas vigílias lá, que macumba não mata crente. E aquilo para mim é a verdade que tem dentro de mim. Macumba não mata crente não, pode matar outra coisa, crente não pega em mim não. Os filhos enraizados, eles não são formados em um dia, mas eles são formados em anos de testemunhos dentro de casa. O maior legado que os pais podem deixar para os seus filhos não é uma herança, mas é uma raiz espiritual. Colossenses 2,7, enraizados e edificados nele. Nós não precisamos permanecer porque tudo está bem. Nós precisamos ter essa permanência por conta da nossa fé. Muitos de nós somos muito fortes quando estamos num ambiente confortável. Muitos de nós dentro da igreja somos os gigantes. Quando nós saímos da porta para fora, parece que nós nos tornamos o pior gatinho que tem. Aquele bem feinho, sem pelo nenhum, sabe? Aquela coisa horrível. Mas Deus não procura ambientes perfeitos. Deus não procura pessoas perfeitas.
Deus procura pessoas que querem continuar firmados por conta de uma palavra. Então, por favor, para de ficar pedindo prova para Deus. Deus, é tu mesmo, então pisca a luz. É tu mesmo, então sopra um vento. É tu mesmo, então faz aquilo. Para de fazer isso. Deus não precisa te provar nada. Deus não tem que te provar nada, porque se aquilo que Ele fez, de entregar o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não for uma prova de amor, você está com defeito de fabricação. Quem tem raiz profunda não precisa de aplausos para continuar crescendo. Permanecer é a prova de que a raiz é muito mais profunda do que a dor que nós sentimos. Dói muito às vezes os problemas que nós enfrentamos. Mas ainda assim, o que foi plantado continua produzindo até os dias de hoje. Aquilo que foi plantado dentro da minha casa, quando nós, diante daquele altar, respondemos sim para o Senhor, é o que nos sustenta até o dia de hoje. Tem gente que pensa que pastor não tem um problema. Todo dia a gente tem problema. Talvez mais do que vocês. Mas como eu falei aqui alguns dias atrás, tomara que muitos Rogérios apareçam. Porque teve um dia aqui que eu estava doido para ver alguém na minha frente para arrumar uma confusão. É verdade, hoje eu saí de casa para arrumar uma confusão. Primeiro que me olhar de olho virado, eu vou dar um grito. Eu cheguei na igreja, o Rogério veio e falou: o que foi, pastor? Está nervoso? Pai, tô, Rogério. E não é pouco não, Rogério, é muito. Calma, pastor, nós estamos aqui. Falou: meu Deus, me dá a calma do Rogério, Senhor. O Senhor me dá a paciência do Rogério, por favor, pelo menos 10% da paciência desse homem. Que eu não tenho. Mas tomara que Deus me dê 20%. Nós precisamos nos unir a pessoas que de fato agregam nas nossas vidas e nos fazem avançar para aquilo que o Senhor está fazendo. Viver esse um ano de Mevan Amparo, você acha que foi fácil? Não foi fácil. Você acha que eu não pensei em desistir várias vezes? Eu pensei em desistir muitas vezes, não foi uma vez só não, foi várias vezes. Eu pensei em voltar para o conforto de Campinas várias vezes. O Sandro foi uma vez na sala que eu ficava lá em Campinas, que sala maravilhosa. Condicionado, madeira, painel ripado, um monte de livro, que eu nunca li nenhum daqueles. Mas era a sala que eu ficava, eu achava o máximo. Quando eu entrava ali, eu me sentia o presidente da igreja. De tão chique que era a sala. E quando eu vim para cá, começou uma prova aqui, outra prova ali, perde um cabelo aqui, perde um cabelo lá. Eu falei: estou fora, eu vou voltar. E daí foi tão lindo, porque na semana que eu estava, a minha semana assim, estressado mesmo, foi nessa semana que o Rogério falou: pastor, calma, respira. Eu tinha falado para o Senhor: Senhor, faz alguma coisa. Prova que não estou ficando louco. Prova que eu tinha que vir mesmo para morar em Amparo, de que é isso mesmo que o Senhor tinha para a nossa vida. Dá um sinal. Sei lá, pisca a luz. E falei: porque senão eu vou voltar. Eu não tenho problema de chegar lá em Campinas e falar: pastor, nós entendemos errado, era para mim ficar aqui, não era para mim ficar lá, está dando tudo errado. Estava tudo dando certo. As raízes cresceram, estava dando fruto. Mas para mim alguma coisa aqui dentro estava me desanimando, me deixando irritado. E eu falei: Senhor, faz alguma coisa para provar que essa é a terra da promessa. Porque senão eu vou abandonar tudo. E daí chegou uma pessoa aqui na igreja e falou assim: pastor, nós estamos vendendo um terreno. Você não quer ir lá conhecer o terreno? Você acha que eu não queria conhecer o terreno? Claro que eu queria. Mas eu ia fazer o que lá se eu não tinha dinheiro? Ele ficou com mais raiva ainda. Que eu ia lá, ia olhar e ia falar: eu quero. Quero. Quanto você vai pagar? Não sei quando eu vou pagar. Pede para Deus, você que sabe, Ele paga. E a Rosane falou: Bruno, vamos lá pelo menos ver. Eu falei: Rosane, eu não vou lá nem ver, porque eu sei que eu vou querer e não vou ter dinheiro para comprar. Assumir as parcelas é fácil, agora pagar a entrada é difícil, eu não vou ter dinheiro. Então eu não vou nem lá ver. Não vou, deixa quieto. Mas eu fiz uma oração dentro de casa, porque aquilo ali me incomodou bastante.
Porque o meu eu queria ver o terreno. Mas o homem que faz conta numa planilha falou assim: você está doido? Você vai pagar como isso aí, maluco? Sabe o que aconteceu? Eu cheguei em casa um dia, uma família estava saindo da minha casa. Eu entrei em casa, a Rosane estava meia, sei lá, parecia que tinha visto uma assombração. Ela estava assustada, não falava nada. Eu falei: Rosane, o que foi? E ela com uma pasta na mão, ela falou assim: Bruno, elas deram terreno para a gente. E ela falou assim: eu não sei nem se eu agradeci, porque eu estou tão perdida, eu não esperava isso. E eu falei: Deus estava, será que é ou será que não é? E daí o Senhor me deu um pedaço de terra aqui em Amparo, para falar: Bruno, é isso. E foi tão lindo que sabe qual foi a oração da Rosane depois? Deus, nós não fomos atrás de nada. Já que tu deu o terreno, agora tu vai ter que dar o dinheiro para pagar a parcela. E depois para construir a casa. O mais difícil, Ele já fez. Olhar para uma casa bonita que você vai entrar para morar é maravilhoso. Mas nós sempre estamos falando aqui sobre fundamentos. E dessa casa nós vamos precisar construir ela do zero. Então nós vamos poder olhar o fundamento que ela vai ter. Nós vamos poder olhar as estacas que serão colocadas ali, a fundação que será feita, até o dia que ela terminar e a gente puder morar naquela casa. Já é uma realidade a casa? Ainda não é. Mas eu já vivo como se ela já estivesse pronta. Porque nós não pedimos nada e Ele nos deu tudo. Isso, queridos, não é porque nós somos bonzinhos, é porque nós decidimos ficar enraizados em uma palavra, que nós nem saberíamos se ia ou não dar certo, mas que agora ela está dando frutos. E eu tenho muita convicção, porque ontem nós ouvimos isso de novo. Isso é só uma gota daquilo que Deus vai fazer em Amparo. O Mevan Campinas virou o Mevan Campinas. E para mim isso é um direcionamento daquilo que Deus vai fazer em Amparo. O Mevan Campinas só virou o Mevan Campinas no dia que o pastor Juscelio conquistou um terreno na cidade de Campinas. Mas foi assim, absurdo. O pastor Juscelio pegou uma terra em Campinas. No dia seguinte foi para 500, 600, 700, 800 mil e está no tamanho que é hoje. Então eu tenho muita convicção de que isso é só o Senhor nos fundamentando para viver aquilo que nós viveremos como igreja. Talvez para você é só um pedaço de terra, mas para mim é o cumprimento de uma promessa. Sabe por quê? Minha mãe não tem casa própria até hoje. Meu pai tem casa própria por conta da esposa que ele casou. A primeira pessoa que comprou uma casa própria na minha família, foi a minha irmã. Deus é um Deus de promessa, queridos. Merecer nós não merecíamos. Precisar, nós não precisávamos. Nós moramos numa casa hoje maravilhosa. Mas como nós ouvimos ontem, Deus não vai nos dar aquilo que nós queremos. Ele vai nos dar aquilo que é necessário para que nós possamos viver. Permaneça enraizado nele. Permaneça acreditando nas promessas que Ele te fez. Deus, Ele ainda cumpre promessas. Deus, Ele ainda mexe com a nossa estrutura. Deus ainda nos estica por dentro. Deus ainda nos assusta. Porque tem lugares que Ele nos leva que eu falo: Deus, para onde é que eu estou indo? E sempre a resposta que Ele me dá é: Bruno, confia. Eu não vou te levar para um lugar onde vai faltar nada. Eu não vou te levar para um lugar de escassez. E de verdade, queridos,
A palavra que o Senhor tem ministrado muito no nosso coração nesses dias é que nós não viveremos uma estação de escassez, mas nós viveremos uma estação de muita provisão dos céus. Eu tenho muita convicção de que aquilo que nós estamos plantando nesses 4 dias de conferência vai nos sustentar por muitos e muitos anos. Nós viveremos uma provisão do Senhor por muitos e muitos anos, porque nós decidimos estar enraizados naquilo que Ele nos prometeu. Por mais que pareça uma loucura, permaneça enraizado naquilo que o Senhor te prometeu. Tem um louvor que tem, esses dias, ministrado muito no meu coração. Se o grupo de louvor quiser subir, hoje está só os homens aqui só, né? Mas eu queria que nós cantássemos juntos esse louvor, na santa expectativa de uma visitação. A visitação do Senhor, ela tem que ser algo contínuo nas nossas vidas. O dia pode ser hoje, queridos. Então não fica aqui como um telespectador voando. Entra nesse ambiente. Se joga nesse ambiente. Se lança nesse ambiente. De fato, nós estamos vivendo um tempo onde a oração e a resposta estão caminhando lado a lado. É um tempo onde o impossível tem se tornado possível. É um tempo onde, de fato, o amor do Senhor tem lançado fora todo o medo que nós temos. Porque avançar quando nós só temos uma palavra é muito difícil. Mas quando nós entendemos que Ele nos amou primeiro, nós somos capazes de enfrentar qualquer coisa. Então eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Que você se entregasse de fato para o Senhor nesse momento. Que você possa receber essa visitação do Senhor de uma forma muito constante na tua vida. Enquanto isso, os irmãos estão servindo a ceia. Pastor, mas eu sou cheio de defeitos, cheio de falha. Foi como a Carla disse aqui, hoje o Senhor te trouxe à mesa. Ele te trouxe à mesa para esconder as tuas deficiências e para colocar a eficiência que Ele tem sobre a tua vida. Hoje é um dia de você entrar de fato na presença do Senhor e receber essa visitação constante daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Que você possa sair daqui enraizado no Senhor, acreditando que vai valer a pena sim, que vai dar certo sim, que Deus é um Deus de promessas sim, e que Ele não esqueceu nenhuma das palavras que Ele disse a teu respeito. Chegou o tempo, queridos, de nós vivermos o cumprimento das promessas dEle.